Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 23 de setembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, começamos o nosso vídeo com a leitura do texto-chave, né, dessa parte das lições, que ainda é o texto de número 5, o que é o corpo. O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver. Olha, esses barulhos que vocês estão ouvindo são os gatos brincando de pega-pega, tá? Só para vocês saberem. É dentro dessa cerca que ele pensa viver para morrer quando ela cair e desmoronar. Pois no interior dessa cerca ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará. Mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo, onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria em verdade, e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. Muito bem. Lição do dia. Lição 266. O meu ser santo habita em ti, Filho de Deus. O meu ser santo habita em ti, Filho de Deus. Pai, tu me deste todos os teus filhos para serem meus salvadores e meus conselheiros naquilo que vejo, os portadores da tua santa voz para mim. Neles tu estás refletido, e neles Cristo olha de volta para mim, a partir do meu ser. Que o teu filho não esqueça o teu santo nome, que o teu filho não esqueça a sua fonte santa, que o teu filho não esqueça que o seu nome é o teu, né? Então, que eu não me esqueça que o meu nome é o nome de Deus, que você não se esqueça que o seu nome é o nome de Deus. Neste dia entramos no paraíso, invocando o nome de Deus e o nosso próprio nome, reconhecendo o nosso ser em cada um de nós,
unidos no santo amor de Deus. Quantos salvadores nos foram dados por Deus! Como é possível perdermos o caminho para Ele, se Ele encheu o mundo com aqueles que apontam em sua direção e nos deu a vista para olharmos para eles? Eles estavam brincando de uma maneira civilizada. Eu comecei a gravar o vídeo, eles começaram a... perderam a linha, tá? Eu acho que isso é uma necessidade de fazer parte dos vídeos. Agora já envolveram a terceira gata, né? Sendo que é o branco e a pretinha. As outras duas gatas não se envolvem, elas são maduras, elas ficam à parte. Agora já envolveram uma delas aqui. Então, no dia 2, passamos agora para a leitura do livro da Marianne Williamson, o texto do dia 266. E hoje ela vai dizer, hoje o livro é o A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, é um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. E no texto de hoje ela diz: o meu corpo é um templo para o Espírito de Deus. O meu corpo é um templo para o Espírito de Deus. O meu corpo não é nada mais do que um dispositivo de aprendizado. Não é o meu lar eterno. Não é. Eu entrego o meu corpo para Deus para que Ele o use para os seus propósitos. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você hoje entregasse o seu corpo para Deus, o que você estaria fazendo com ele? Como você estaria se alimentando? Com quem você estaria se relacionando? O que você estaria comendo? Em que tipo de atividades lúdicas e recreativas você estaria se envolvendo? Essas são boas perguntas para você refletir. A respeito do quê? Das suas escolhas. Que o meu corpo possa ser um exemplo brilhante de como as coisas do mundo, quando refletem a santidade, tomam a radiância do Espírito. Que frase maravilhosa, né? Eu vou ler de novo. Que o meu corpo possa ser um exemplo brilhante de como as coisas do mundo, quando refletindo a santidade, tomam a radiância do Espírito. Que as minhas mãos e pés possam, através daquilo que eu sei e através daquilo que eu faço, glorificarem os propósitos mais elevados de Deus. Que o meu corpo possa ser um templo para as emanações da minha alma. A oração. Querido Deus, eu entrego a você o meu corpo. Por favor, use-o para os seus propósitos e liberte-o. Liberte-o dos apegos e liberte-o das garras do medo. Melhor. Que possa o meu amor determinar tanto a sua função quanto a sua atividade. Isto é, tanto a função do corpo quanto a atividade do corpo. Que eu possa viver no meu corpo em saúde e alegria. Amém. Então, vou ler de novo. Querido Deus, para facilitar o trabalho da Carla, que todo dia transcreve a oração. Obrigada, Carla. Querido Deus, eu entrego a você o meu corpo, né? Então vamos entregar os nossos corpos a Deus e ao Divino Espírito Santo nesse momento, aqui e agora. Espírito Santo, por favor, atenda a nossa oração. Atenda as nossas rogativas. Querido Deus, eu entrego a você o meu corpo. Por favor, use-o para os seus propósitos e liberte-o das garras do medo. Que possa o amor determinar tanto a sua função quanto as suas atividades. Que eu possa viver no meu corpo em saúde e alegria. Amém. Que texto, hein? Então, acabamos de ler o texto do dia 266, aqui do livro de Marianne Williamson. E eu esqueci de falar como você vai praticar hoje a sua lição do dia. O meu ser santo habita em ti, filho de Deus, né? Então, você vai dizer isso para sua criança, simplesmente. Vai lembrá-la de que ela é
a sua criança interior. O filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Vai lembrá-la de que o ser santo, a consciência crística, o seu ser real, a sua imagem verdadeira, tá? Habitam na sua criança, né? Nessa manifestação fenomênica, nesse eu carnal, né? E lembrá-la de que ela é a filha de Deus, o filho de Deus, tá? Muito oportunamente com a lição do dia, né? Combinando com a lição do dia, eu vou ler um texto aqui do livro Curando a Vergonha que Impede de Viver, do Bradshaw, né? Que é o texto que a gente está lendo. Não vamos perder de vista que estamos falando da ferida da injustiça aqui, tá? Tem que pegar mais algum texto a respeito disso para trazer para vocês, para a gente não se esquecer disso. E eu vou pular uma parte, que é a parte dos mecanismos de defesa, né? Depois a gente faz um vídeo lendo esse texto, não vai ficar para hoje. E eu vou ler um texto onde ele fala sobre o falso eu, tá? O falso eu. E hoje a nossa lição nos lembra de que o nosso ser perfeito habita em Deus, né? Então, como é que é eu sair do meu ser real, que é o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, e vir para esse falso eu? Esse processo, aparentemente, ele acontece de uma hora para outra, mas não é, ele é gradativo. A cada vez mais eu vou me afastando ou me aproximando de quem eu sou verdadeiramente, tá? Esse texto é muito bom. O falso eu. Falei anteriormente sobre a ruptura do eu na ferida mais profunda da vergonha internalizada. Lembrando aqui, vocês, de algo que é muito importante. Sob todas as feridas, rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça, está a vergonha tóxica, tá? A vergonha tóxica aqui, vamos entendê-la utilizando a linguagem de um curso em milagres, como toda essa base da tríade ímpia, pecado, culpa e medo, tá? A gente poderia falar pecado como vergonha tóxica, a gente poderia chamar a culpa também de alguma maneira de vergonha tóxica, porque ela vem devido ao fato de que realmente há algo de errado comigo, pequei contra Deus. E o medo do futuro também está enraizado nisso, né? Então tá todo mundo enraizado no pecado. Acompanhem o meu raciocínio. A tríade ímpia, ela está enraizada no pecado, que é a crença na separação, né? É a ilusão da separação e eu acredito nisso. Me separei do meu Criador, me separei dos meus irmãos. Portanto, fui expulso do paraíso, fui banido, né? Então a vergonha tóxica tá lá, junto com a noção do pecado. Aí dela decorrem a culpa e o medo, tá bom? Então tá subjacente, tá acompanhando toda e qualquer ferida. E se vocês forem analisar a vida de vocês, as feridas emocionais que cada um de vocês está enfrentando agora, tá recordando, né? Porque muitas recordações estão acontecendo aqui na jornada da criança interior, muitas lembranças, inclusive para mim, né? Tô me lembrando de muitas coisas que aconteceram na minha infância, algumas delas bastante doídas, inclusive, né? Então, você vai ver tudo isso que tá por trás, tá? Ou melhor, você vai ver todas essas feridas e vai conseguir identificar a vergonha tóxica por trás delas, tá bom? Uma vez que a internalizamos, deixamos de ter o sentimento da vergonha. Nós somos a vergonha. Nós passamos a ser a vergonha. Como vivenciamos a nós mesmos como falhos e defeituosos, não podemos nos olhar sem dor, né? Daí o trabalho da Louise Hay, que era todo o método da Louise Hay, era todo um trabalho com o espelho, né? Falar afirmações diante do espelho. Porque é no espelho que eu me confronto com a minha vergonha tóxica. A gente acha que é olhando para o outro. O olhar para o outro é uma coisa que vem depois.
A minha maior vergonha é quando eu me olho no espelho. Façam esse experimento. Vão se olhar no espelho e vejam a dificuldade que é para você, se olhando no espelho, dizer uma coisa boa de você. Vou dar um exemplo aqui de algumas frases para você dizer na frente do espelho. Oi, meu querido, minha querida. Você é bonito. Você é bonita. Tenta dizer isso no espelho. Seu ego vai dizer assim, nossa, como assim? Olha só, você tá velho, você tá feio. Olha só. Como assim, bonito, bonita? Nada a ver, tá maluco? Aí tenta dizer assim, você, fulano, é uma pessoa muito inteligente e sagaz. Nossa senhora, que isso? Você é uma besta. Você não faz nada direito, você é um fracassado. Tenta dizer, você é bom e amoroso. Aquelas frases que eu dei na live, tenta dizer aquelas frases da live Karma, Reencarnação e a Sua Cura. Você é bom e amoroso. Tenta dizer, você, fulano, é bom e amoroso. Não vai sair. Nossa, você é um horror, ninguém gosta de você. Você é grosseiro, você é raivoso, você é um chato, tá? Quando você começa... Gente, quando a gente começa a fazer esses exercícios, a gente quase que imediatamente para de projetar as nossas coisas nos outros. Né? E se a gente começa a pedir ao Espírito Santo para ele mostrar pra gente a realidade da vida, ixi Maria, aí é que a gente para de projetar mesmo, né? Eu particularmente, eu tô vivendo um momento na minha vida que tá muito engraçado, porque eu vou pra vida e aí eu passo pelas situações, né? Por aquela aprovação lá, XYZ, aquela determinada coisa um tanto quanto desagradável acontece na minha vida. Aí eu me interiorizo, vou descobrir o que é que está acontecendo. Quando eu interiorizo, chega para mim uma aula de algum dos treinamentos que eu estou fazendo, né? Me falando exatamente daquilo. Me contando exatamente o que está acontecendo dentro de mim para deflagrar o problema do lado de fora. Então, gente, tá muito legal. Tipo assim, eu tô levando bronca do Espírito Santo diariamente. É como se ele falasse assim comigo, olha só, você tá vendo isso que tá acontecendo na sua vida? Que você não entende, que se repete? Então, para que não se repita, eu vou te explicar exatamente o que tá acontecendo, dona Jaque. Aí ele vem e mostra com diagrama, mostra ao vivo, a cores, ensina tudo didaticamente, para depois a dona Jaque não poder dizer para ele, falar assim, eu não entendi nada. Aí o que a dona Jaque faz, que é virginiana perfeccionista? Eu assisto a mesma aula 2, 3, 4, 5 vezes para aquilo entrar em mim. Para ver se eu paro de errar, né, gente? Por conseguinte, precisamos criar um falso eu. Então, se eu não posso me olhar sem sentir dor, se eu não posso me olhar sem me envergonhar, se eu não posso me olhar sem me sentir uma fracassada, então eu vou criar um falso eu. O que é o falso eu? É a minha máscara, é a minha sobrecompensação. Esse falso eu é a segunda camada de defesa erigida para aliviar a profunda sensação da vergonha tóxica. Não vamos confundir essa camada de defesa aqui com as camadas de defesa de um curso em milagres. Claro que se vocês voltarem lá e assistirem a live dos mecanismos de defesa, vai ajudar muito vocês a compreenderem isso. Eu não sei quando eu vou poder fazer essa aula aqui do texto dele de mecanismos de defesa. Vou ver se eu consigo fazer amanhã. Aí vocês vão entender muito bem dentro do contexto do curso, tá? Mas só para vocês entenderem que aqui no texto do Bradshaw, ele não está falando com base no referencial de Husserl. Então, ele é a segunda camada de defesa erigida para aliviar a profunda sensação da vergonha tóxica. Lembrando o seguinte, eu vou lembrar de novo porque é muito importante ser lembrado. O seu pai, a sua mãe, seus avós, a sociedade no nosso entorno, as nossas igrejas, religiões, sistemas políticos,
escolares, todos estão enraizados na vergonha tóxica. Então não tem como eu chegar aqui e falar assim, Jaque, você não tá entendendo nada. Eu não tenho vergonha tóxica. Minha vida, minha infância foi maravilhosa. Vamos olhar para isso com mais cuidado? Mas eu acho também que se você tá aqui, se você chegou nesse vídeo, né? Você não tem essa fantasia mais, né? Você já se libertou dessa fantasia, né? Ainda que eu conheça pessoas que têm uma barreira de negação que eu jamais vi igual. Jamais vi igual, né? Tem pessoas que elas inventam uma ilusão a respeito das próprias vidas e a respeito de que aquilo que aconteceu no passado não as impactou, que às vezes, meu queixo cai. Tamanho é o nível da negação da pessoa, que é um mecanismo de defesa, né? Mas não acho que seja o caso da gente aqui. Todas as principais escolas de terapia falam desse falso eu. Os junguianos o chamam de persona, a máscara. É esse o termo que eu vou usar aqui, tá? Eu vou optar pelo termo junguiano, a máscara, a persona, que eu gosto muito, tá? As pessoas da análise transacional o chamam de a criança adaptada. A gente pode chamar também de a criança bem dotada, lá do texto da Alice Miller, tá? Bob Subby é um autor, tá? Fala do eu público, que contrasta com o eu privado. Ele utiliza um fantástico desenho para ilustrar o seu ponto. A figura... Bom, eu não vou falar da figura porque eu não posso mostrar a figura. Vou ler aqui o que ele diz. A minúscula figura que se torna cada vez menor é o eu autêntico com uma base de vergonha. A figura maior é o eu falso ou público. Tá? A Bíblia nos fala dos fariseus hipócritas. Hipócrita em grego significa um ator, alguém que está fingindo. Jesus não gostava de falsos eus. Jesus era terrível com os fariseus, né? Jesus era danadinho, né? Nosso querido mestre, né? Os fariseus com ele não tinham vez, né? E aí, de certa maneira, foi exatamente isso que ele fez, né? Quando ele chega, ele desafia toda aquela hipocrisia daquela sociedade na época, né? Meio que ele chega e diz assim, pessoal, o rei está nu, né? E aí ele atrai um ódio absurdo, né? Quem é você para chegar aqui e dizer que tem algo de errado com a nossa sociedade? Nós vivemos tão bem celebrando os nossos pequenos córregos de miséria. Nós vivemos tão bem fingindo que está tudo bem, né, gente? Então, nesse sentido, isso é o meu ponto de vista a respeito da vida de Jesus. Jesus foi um revolucionário, né? Jesus mostrou que aquelas coisas às quais aquela sociedade costumava dar valor, de nada valiam. E que as outras coisas importantes, ninguém estava olhando para elas, né? O treinamento EST, não conheço o treinamento EST. Ele diz que atualmente é chamado de o Fórum. Confronta o ato das pessoas, a sua história melodramática. O ato ou a história é o eu mitológico, o falso eu que representa, tá? Então, olhe para os seus dramas. Olhe para os seus dramas. Retire o drama das suas histórias dramáticas, retire o drama. Você vai ficar com os fatos. Quando você ficar com os fatos, você vai poder optar por pedir ao Divino Espírito Santo para aceitá-los. Quando você aceitá-los, você vai poder ter o aprendizado. Retire o drama. O drama é sempre do ego. O drama é sempre do ego. Divido o falso eu em 3 categorias. O falso eu cultural, os roteiros da vida e os papéis no sistema familiar. O falso eu cultural.
Na sessão anterior, descrevi em linhas gerais os nossos papéis sexuais culturais, salientando como eles estabelecem um sistema de avaliação perfeccionista. Como cada um de nós é totalmente único e irrepetível, não existe maneira pela qual possamos ser comparados ou avaliados. Desse modo, os nossos rígidos papéis sexuais são vergonhosos. É importante perceber a dinâmica de como os papéis sexuais passam a existir. Os sociólogos descrevem o processo com a frase "a construção social da realidade". À medida que compreendemos esse processo de construção social, fica mais fácil perceber como podemos prontamente nos identificar com esses papéis e transformá-los no nosso falso eu. A construção social da realidade. Cada um de nós nasce numa ordem social que já atingiu uma realidade consensual. Ele bota a realidade consensual entre aspas. Essa frase é usada pelos sociólogos para descrever o produto da nossa construção social da realidade. Os seres humanos são criaturas de hábito. Sim, o ego é totalmente hábito, né? Como nós, seres humanos, agimos de uma maneira repetitiva, forçada por circunstâncias relacionadas com a sobrevivência, essas repetições se tornam habituais. Esses comportamentos habituais logo se tornam formas aceitáveis de comportamento. Elas têm o aval da sociedade. Depois de algum tempo, essas formas de comportamento aceitas pela sociedade se tornam o que os sociólogos denominam legítimas. Depois de serem legítimas por algum tempo, tornam-se inconscientes. As legitimações inconscientes gradualmente evoluem e se transformam em leis da realidade. Nós deixamos de questioná-las, nós as aceitamos e elas são previsíveis. Elas garantem a nossa segurança. Ficamos extremamente aborrecidos se alguém tenta modificá-las. Na verdade, elas não representam de modo nenhum a realidade. Como os antropólogos culturais vêm continuamente salientando, outras culturas fazem as coisas de uma maneira bastante diferente. As leis da realidade que emergiram dos nossos hábitos legitimados são, na verdade, uma realidade consensual. A realidade consensual é aquilo que todos admitimos constituir a realidade. Uma parte proeminente do consenso da realidade de toda a cultura é a noção do que é o homem, do que é a mulher e do que são o casamento e a família. Quando nascemos, já estava decidido como eu e você deveríamos nos comportar a fim de sermos um homem e uma mulher de verdade. Esses papéis estereotipados são perfeitos para as identidades fundamentadas na vergonha. Quando desempenho o papel de um homem de verdade, recebo generosas recompensas culturais. Agora isso está mudando, tá? Então, só para vocês saberem que esse conceito agora ele está sendo, digamos assim, desconstruído, né? E, na verdade, isso aparentemente pode ser muito bom, muito libertário, mas ele está sendo, eu espero que vocês entendam o que eu vou falar agora, ele está sendo desconstruído do jeito que era, o que é ser um homem de verdade, o que é ser uma mulher de verdade, e ele está sendo reconstruído de uma forma tão egóica quanto o anterior. Então, nós saímos, vou dizer assim, que nós saímos de um ego dourado e estamos a caminho de um ego prateado, tá? Mas é ego do mesmo jeito, tá bom? E força você a caber nessa desconstrução do mesmo jeito. Então, do que ele está falando? Impedem, esses papéis rígidos, eles impedem que você simplesmente seja quem você é, tá? Esses papéis estereotipados frequentemente envergonham as partes do nosso eu autêntico que não correspondem ao papel ideal. A forma atual dos nossos papéis sexuais culturais foi legitimada durante o período da expansão ocidental. Os homens eram os caçadores e guerreiros e as mulheres cuidavam das crianças e das carroças. Sem dúvida, prestem atenção no que ele vai falar. Sem dúvida nenhuma, acredito que haja alguma base biológica nos sexos, mas os nossos papéis atuais vão muito além da base biológica. Eles são caricaturas da sua base biológica. Como salientei anteriormente, eles também rejeitam a óbvia polaridade andrógena existente em cada homem e em cada mulher.
Cada um de nós é resultado da união do homem com a mulher. Cada um de nós incorpora hormônios masculinos e femininos. A pessoa saudável é um equilíbrio entre as chamadas características masculinas e femininas. Para fazer um gancho, Jung dizia que o homem saudável é 60% masculino, 40% feminino integrado, e a mulher saudável ela é 60% feminina, 40% masculina integrada, tá? Esses papéis não apenas nos envergonham, como também se tornam um refúgio onde nós nos escondemos. Quando fingimos ser homens e mulheres de verdade, podemos ocultar o fato de que realmente não sabemos quem somos. Podemos alterar a nossa disposição de ânimo representando a fundo o nosso papel. Na alteração da disposição de ânimo de ser um homem ou uma mulher de verdade, podemos evitar nossa vergonha dolorosa. E por fim, os roteiros de vida. Eric Berne, fundador e criador da análise transacional, desenvolveu a noção de roteiros de vida. Vou fazer um vídeo com vocês só sobre esse tema aqui, que é sensacional. A análise transacional é aquela que eu já falei, que traz os 3 papéis do nosso ego, né? O salvador, o perseguidor e, por fim, a vítima. Já falei bastante dele aqui. Ele observou o fato de que uma parte da população vive uma vida bastante trágica. A vida dessas pessoas é trágica porque elas parecem não ter escolha. São como atores que desempenham um papel de acordo com o roteiro. Byrne achava que a maioria da população vivia uma vida banal ou melodramática. Os roteiros melodramáticos foram descritos por Thoreau, outro autor, quando ele disse que a maior parte da humanidade vive uma vida de tranquilo desespero. Eric Berne, achava que muito poucas pessoas realmente vivem uma vida verdadeiramente autêntica. Autêntica, criativa, né? Prolífica, né? Os roteiros são como os de um filme ou de uma peça de teatro. Eles descrevem um determinado tipo de personagem, prescrevem o que esse personagem deve sentir ou não sentir e como deve se comportar na vida. E esses papéis são designados por quem, meus amores? Para nós, pelos nossos sistemas familiares. E enquanto nós permanecermos na inconsciência de que estamos desempenhando papéis rígidos a serviço do nosso sistema familiar, e esses papéis, em sua maioria, vão ser absolutamente não compensadores, é lá mesmo que a gente vai ficar. Enquanto a gente não parar para olhar para isso, esclarecer e pular fora. Falar assim, olha só, agora você vai ter que arrumar uma outra pessoa para desempenhar o papel de bode expiatório, porque eu tô fora. Eu vou desempenhar o papel lá da princesa Disney, tá? Bode expiatório eu cansei. Não sou mais o seu bode expiatório, né? E como é que a gente fala isso? Como é que a gente faz isso? Com grosseria, com agressão? Não, a gente se afasta. A gente muda de atitude. E a gente para de ter aqueles comportamentos que eram adequados à representação daquele papel. Ora, se eu não quero mais ser bode expiatório, eu não posso mais agir como bode expiatório diante das pessoas da minha família. Certo? Os roteiros trágicos geralmente terminam com o personagem matando alguém ou se suicidando, vivendo a vida de uma forma de suicídio crônico ou sendo considerada maluca. É isso. Quantos de nós não estamos nos suicidando cronicamente? Bebendo, fumando, se alimentando mal, vivendo uma vida sedentária, vivendo numa rotina excruciante. Casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, não é? Sem fazer nada novo, sem se desafiar, sem sairmos das nossas zonas de conforto, de desconforto. Claude Steiner, terapeuta de AT, análise transacional, faz referência a 3 roteiros trágicos básicos. O primeiro deles... Deixa eu ver aqui um negócio. Não, tá certo. O roteiro desprovido de mente, que é a pessoa louca. O roteiro desprovido de amor, que é o assassino ou o suicida. E o roteiro desprovido de sentimento, que é o viciado. Inclua-se aqui o codependente, que é viciado na vida do outro, em controlar a vida do outro, tá bom? É um tipo de vício. Codependência é vício, tá?
Esses roteiros trágicos são estabelecidos através do envergonhamento dos nossos poderes básicos: conhecer, amar e sentir. Então, se eu não posso sentir, eu vou me anestesiar através dos meus vícios. Vou encher a cara ou vou ficar lá 24 horas por dia tomando conta do meu marido alcoólatra. Eu não estou sentindo. Se eu estou tomando conta da vida do meu marido alcoólatra, eu não estou sentindo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é parar para sentir a dor de ter um marido alcoólatra. Nossa, dói muito. O que eu vou fazer com isso, com essa dor? Eu tomar conta da vida do meu marido alcoólatra ajuda ele de alguma forma? Eu não conheço uma pessoa que tenha conseguido tirar alguém do alcoolismo ou de qualquer outro vício. Eu não conheço. Nem terapeuta, nem padre, nem a esposa, nem o marido, nem o filho, eu não conheço. Só existe uma pessoa que pode tirar a pessoa do vício, que é ela própria. No momento em que ela decide, ela fala assim, isso aqui não é compensador para mim, então eu vou me tirar disso, eu vou sair desse buraco, eu vou escalar as paredes desse poço, por mais que isso me doa, eu vou sair, né? Esses roteiros, já li. A formação dos roteiros é complicada. O mecanismo fundamental do processo ocorre por meio de escolhas que resultam de imposições e atribuições na modelação dos roteiros e das experiências de vida. Normalmente isso vai estar conjugado com o que, Jaque? Vai estar conjugado com o meu roteiro familiar. O meu personagem no roteiro familiar. Então, se o meu personagem no roteiro familiar é o personagem do Salvador, então eu vou lá tentar tirar o meu marido do vício. Pode ser também que o meu personagem seja de vítima, né? Então eu vou ficar lá chorando eternamente porque o meu marido é um alcoólatra, né? E a pessoa que é o viciado, então, é aquela pessoa que foi cooptada para o papel daquele que vai criar o problema na família, né? Ou é o paciente identificado, né? É aquele que traz à tona, que manifesta, que passa ao ato toda a dificuldade que está acontecendo naquela família. Então, nós precisamos, de posse dessa informação, olhar para de que forma nós saímos para a vida desempenhando esse papel rígido, essa máscara. Quais são as minhas máscaras favoritas? Essa é uma boa pergunta para eu me fazer no dia de hoje. Quais são as minhas máscaras, né? O bode expiatório, o coitadinho, o herói, a filhinha da mamãe, o filhinho do papai, a criança perdida, a criança que não quer crescer, o salvador, o herói, né? O sacerdote. Temos vários papéis. Então, quando a gente para olhar para esses papéis verdadeiramente, talvez nós possamos sentir que eles já não nos servem mais. Né? Eu, por exemplo, um dos meus papéis favoritos na minha vida, já contei para vocês aqui, sempre foi o papel da salvadora. Eu não vou, muito provavelmente, gente, no momento em que eu deixar esse plano e for para o plano espiritual, eu ainda continuarei sendo a salvadora. Mas tá num nível muito menor, sabe? Nossa, eu já melhorei tanto. Tanto. E o próprio fato de estar fazendo os vídeos no canal, já contei pra vocês, que meio que supre essa minha necessidade megalomaníaca de salvar as pessoas, né? Mas eu já melhorei tanto no meu dia a dia, mas tanto. Hoje em dia eu já sou capaz de ouvir uma pessoa me contar um problema e não pular em cima dela para resolver. Ver se a pessoa quer um conselho meu, esperar ela me pedir ajuda. Às vezes ela nem pede, às vezes ela só queria desabafar. Vocês entendem? Então os nossos papéis, provavelmente, eles estão tão arraigados que eles vão continuar lá. Mas a gente pode reduzir a intensidade, abaixar o volume, numa medida em que a vida fique mais leve e mais fácil pra gente. Porque quando eu diminuo o volume do meu personagem, digamos assim, da minha máscara, da minha persona, eu posso permitir que a minha essência ocupe esse espaço,
né? Através da minha meditação, eu estou me enchendo da minha essência, né? Então eu posso permitir que a minha essência simplesmente ocupe o espaço da máscara e possa se manifestar. Então, hoje, em vez de ficar tomando lá conta da vida dos outros, eu estou me ocupando das minhas coisas e dos meus trabalhos e fazendo os vídeos e cuidando da minha vida. Claro, gente, óbvio que isso é um exemplo. Vocês vão pegar os exemplos da vida de vocês vão transpor isso para a vida de vocês, né? Mas vocês vão descobrir quais são as máscaras favoritas de vocês, elas estão aí. E aí vocês podem fazer novas escolhas. Eu quero estar tão amarrado nessa máscara como eu sempre fui? Eu quero só desempenhar esse papel como sempre foi na minha vida? Quais outras escolhas são possíveis para mim hoje? Quais outras escolhas eu quero fazer na minha vida hoje? Meu Divino Espírito Santo, por favor, mostre-me. Mostre-me quem eu sou verdadeiramente. Talvez eu vá descobrir que no fundo, eu sou alguém bastante diferente de quem eu achava que eu era, tá bom? Então, lembrando da lição de hoje, o meu ser santo habita em ti, filho de Deus. O meu ser santo, a minha essência, o meu eu verdadeiro, habita em ti, filho de Deus. E é lá que eu vou me encontrar, é dentro. Eu vou me encontrar, eu vou me procurar e eu vou me achar. E aí, ao me encontrar, eu posso me trazer à tona. Deixar as máscaras para lá e me trazer à tona. Então hoje, procure lá na sua infância, veja com a sua criança interior como você começou a digamos assim, usar as suas máscaras favoritas. E por quê? Quais foram as necessidades? Né? O que estava acontecendo na sua família que você foi cooptado para ir desempenhar esse papel? E aí você pode escrever. Escrever é sempre o nosso melhor recurso aqui. Escreva no seu diário. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.